Bem-vindo ao canal do Dr. Sobrancelha. Olha, não estranha, não estranha. Você é acostumado a ver os meus vídeos de sobrancelha, como que modela a sobrancelha. Você já viu aquele vídeo que faz como crescer sobrancelha? Tá aqui no meu canal. Mas eu não vou mais falar, porque acho que deve ter uns 400, 500 vídeos só de sobrancelha. Agora estou numa nova versão. Vocês que já fizeram cursos comigo, que estão trabalhando, vamos dar um upgrade, vamos ter mais conhecimento. É por isso que estou nesta nova versão, que é o podcast do Romário Rocha, que sou eu. Olha, se você curte o Dr. Sobrancelha, vai curtir mais ainda sobre esse nosso tema que vamos abordar agora. Fique ligadinha, fique ligadinho. Olha, se é a primeira vez que está me vendo, dá aquela moralzinha, aquela curtida e siga aqui, inscreva no canal, tá legal? Estou no estúdio da IMA Campinas, a empresa onde disponibiliza esse estúdio bacana, viu? Quero agradecer os meus amigos que estão sempre aqui comigo, acompanhando no Twitter. Deixa eu achar aqui a Juliana. Olha, eu escrevo tanta coisa aqui neste livro que eu acabo me perdendo. Ô, Juliana, como que é teu sobrenome? Já achei aqui. A Juliana Nissassi, hoje o Samuel Lucarelli, o Erickson Antunes, que sempre colabora aqui com a gente para que vá para o ar e fique essa imagem perfeita. Olha a minha pele, legal, né? Bom, estou aqui com a minha convidada, que é a Graziela Pupo. A Graziela é especialista em desenvolvimento humano. O Instagram da Graziela, já anota aí, mas vai aparecer aqui embaixo também. Graziela.pupo. Escreve normal, graziela.pupo, que é o Instagram, e você pode estar seguindo nas redes sociais. Prazer estar aqui no meu podcast, no nosso podcast. Graziela, hoje nós vamos falar de um tema sobre resgate da essência feminina. Mas antes eu tenho que fazer aquela pergunta: você está numa nova versão? Sempre. Você está aprimorando, né? Porque nós temos... Versão. E você sabe que todas as pessoas que vêm aqui, eu faço essa pergunta. Sim, estou numa nova versão, mas eu acho que nós estamos cada vez mais evoluindo e tentando pegar novos conhecimentos. É por isso que eu coloquei esse nome, nova versão, e eu te convidei também porque você tem... Olha, você tem um tema assim bem bacana, você tem muitas informações, já conversamos antes, que eu queria aprender também um pouco sobre o resgate da essência feminina. O que seria? Seria um retorno à nossa natureza, digamos, e não estou falando apenas no que diz respeito às mulheres, né, mas à humanidade. Nós vivemos num sistema onde o princípio feminino, que é a nossa habilidade de sentir, ele foi suprimido, e isso ao longo de milênios, de gerações e gerações, e está enraizado na crença, principalmente, né, tem outros motivos, mas principalmente na crença de que Deus é homem, que é pai, e que nós, como humanidade, somos órfãos do princípio feminino divino. A gente costuma, é isso que você falou, é uma verdade, a gente costuma sempre falar em Deus, mas pensar numa figura masculina. Olha, você falou algo que eu nunca tinha pensado, e é verdade. O que hoje chamam de patriarcado tem raízes muito antigas e muitos desdobramentos para além dos mais óbvios, né? Então, esse princípio feminino, que é a habilidade de sentir, é um princípio da natureza. Então, o feminino é como se tudo na natureza tivesse princípio masculino, ativador, feminino, receptor, tá? Então, o feminino, ele está associado ao magnetismo, à escuridão, ao silêncio, né? Mas no que diz respeito a nós, seres humanos, homens e mulheres, tem princípio masculino e feminino. Então, o nosso masculino, ele se manifesta na ação, no fazer, está muito associado à mente racional, né, ao raciocínio lógico, e o feminino mais à intuição, à sabedoria do corpo. Só que esse feminino, ao longo de milênios e por conta dessas crenças, foi suprimido, distorcido e até demonizado, até chegar às últimas consequências das bruxas queimadas na fogueira, que nada mais eram do que as médicas da época. É verdade, eu assisto aquelas séries nesses streamings
que falam de antigamente, né? E verdade, não tem bruxo homem. Tem. Mas assim, eu nunca vi um bruxo homem, porque assim, nos filmes tem os bruxos, tem os mágicos, mas assim, você falando agora e eu voltando aqui na minha consciência do que eu já vi, os bruxos são aqueles curandeiros, aqueles mágicos da corte, que faz chover, sei lá, que faz a plantação. E as mulheres bruxas são aquelas feiticeiras de uma forma, pelo simples fato de ser mulher. Eram queimadas. Então tem os bruxos, os curandeiros tinham, e o que estava em ação ali na atuação deles, né? O princípio feminino naqueles homens. Que é essa intuição, essa habilidade de curar, a conexão com a natureza, de saber das plantas, o que cura. Mas por eles serem do sexo masculino, porque... então não eram assim massacrados. A mulher, obviamente, sexo feminino, era massacrada só por ser mulher mesmo. Sim, houve uma associação do poder feminino, dessa conexão intrínseca que as mulheres têm mais forte do que os homens, de conexão com a natureza, com o cosmos, né, com as forças da natureza, os elementos, isso ser associado a algo negativo. Até o sangue menstrual feminino, por exemplo, foi uma coisa demonizada. Como assim demonizada? Houve época que mulheres menstruadas eram proibidas de entrar nos lugares. Que coisa. Em templos. Mas isso é da época como algo impuro. Isso é da época antes de... Nossa, vou falar uma coisa que às vezes se eu estiver falando coisas assim fora da casinha, você me fala. Isso daí era da época antes de Cristo, depois de Cristo, medievais, porque eu não tinha essa informação de que mulheres que estavam menstruadas, que é uma coisa super comum, eram bloqueadas a determinadas coisas, tipo entrar em locais. Eu não tenho datas para te falar aqui agora, até posso te trazer em outro momento, porque eu tenho livros que citam relatam, mais precisamente, mas essa crença de que o sangue é impuro, de que a sexualidade da mulher é impura, principalmente da mulher, tudo isso, ao longo do tempo, de gerações e gerações, provocou um afastamento da mulher desse próprio poder intrínseco inato no corpo feminino, né? Dessa habilidade de conexão com as forças da natureza, um distanciamento disso. Então, mesmo hoje, não existe, claro, essa proibição de mulher... Olha... Estou falando que não disse, outro dia mesmo eu soube de um ritual xamânico que era recomendado que mulheres menstruadas não participassem. Sim, ainda existe, de uma forma velada, né? Mas não é uma coisa tão óbvia como antigamente, essa demonização do sangue menstrual. É tipo uma crença, né? Uma crença da pessoa, mas né? Uma série de crenças negativas em relação à menstruação ainda existe. Eu conheço poucas mulheres da minha geração que tiveram uma relação positiva com a menstruação. Na maioria dos casos, foi traumático, a nojo, porque é fedido, porque é feio. Mas hoje em dia, você acha que isso trouxe alguma consequência de hoje as mulheres abominar? Meu Deus, já estou naqueles dias. Oh, meu Deus, já tô... Tem alguma coisa a ver? Claro, a própria tensão pré-menstrual ou patologias mais graves que as mulheres acabam desenvolvendo são consequência desse distanciamento da sabedoria do corpo, porque parte dessa sabedoria é a questão do ciclo. Então, quando a gente fala em ciclo menstrual, para mulheres ainda menstruantes, esse ciclo é dividido em 4 fases totalmente distintas uma da outra. As mulheres só sabem quando elas estão menstruadas ou quando elas estão na maldita TPM, que deveria ressignificar para tempo para mim, ou tempo para meditar, ao invés de tensão pré-menstrual, porque daí elas não teriam legal. problema. Tempo para meditar, olha, vamos mudar tempo então. Para mim, melhor ainda. Mulheres, você está na TPM, tempo para mim, hein? Olha essa dica, eu achei bacana. Ou tempo... Para mim, ou para meditar, né? Tirar essa tensão. Na verdade, por que vem a tensão? É verdade, você está falando isso, vem uma tensão, que pode porque ser. Também tem pessoas que mudam o temperamento, ou que sentem dores, tem essas coisas, né? Mas você acredita, eu vou te fazer uma pergunta,
que isso pode ser algo de vidas, digamos, vidas passadas não. Ancestrais, vem passando de tataravô, tataraneto, sei lá, vem passando, e a pessoa, ela implantou isso na cabeça, e quando vem, ela potencializa algo que não deveria potencializar? Também, porque a memória da nossa ancestralidade está registrada no nosso corpo, DNA, em cada né? célula do corpo, mas principalmente no útero. O útero é o maior baú de memórias que a gente pode ter. Só que essas crenças, elas continuam sendo alimentadas. Então, sim, tem a da ancestralidade, tem as dores do feminino da ancestralidade, de abuso, de violência, de ter sido queimada na fogueira. Nossa. Todas essas memórias de forma inconsciente a gente traz, mas tem também todo um sistema que continua alimentando esse distanciamento do corpo e pede da mulher uma linearidade que não existe no feminino. Estar sempre com a mesma produtividade para realizar, para o funcionamento mental. Eu estava falando das 4 fases do ciclo menstrual, cada uma a mulher tem um funcionamento completamente diferente. E a maior parte, acho que 90% pelo menos das mulheres por aí, não sabem disso. Então não se utilizam da potência dessa ferramenta que é o ciclo menstrual como ferramenta de autoconhecimento e de empoderamento. Porque cada uma dessas fases tem aquilo que é mais desafiador e que nesse momento talvez melhor ela não fazer isso ou fazer menos disso. Por exemplo. Só que tem a sua potência, aquilo que é mais produtivo nessa fase do que em outra. Por exemplo, isso que você está me dizendo. Quando ela está nessa fase, vamos mudar um pouco o modo de pensar e o modo de agir da mulher no tempo para mim. O que ela não deve fazer e o que ela deve fazer para a gente conseguir passar, não uma dica, não é uma dica, é algo que realmente funciona e que se ela seguir mais ou menos isso pode assim influenciar no seu bem-estar, ter né? mais harmonia, para ter uma nova versão da sua vida. Vamos lá. Nessa fase pré-menstrual, a mulher ela vivencia um arquétipo, né, uma energia arquetípica que é chamada de feiticeira. Isso quando ela está, digamos assim, alinhada à sua sabedoria. O que é essa feiticeira? É a sua própria sabedoria de curar a si mesma. E isso pode dizer respeito ao seu emocional, a algum padrão mental ou até alguma questão física. Tá? Então, por isso que vem à tona muito desconforto no oscilações emocionais, né? Às vezes tem mulheres que ficam muito tristes, que têm crises de choro ou que têm irritação. Por quê? Porque essa fase, essa feiticeira, que é um nome para essa nossa habilidade de curarmos a nós mesmas, traz à tona o nosso corpo de dor. Aquilo que dentro do nosso desenvolvimento não cabe mais, da nossa nova versão não cabe mais. Uma crença, seja que a gente aprendeu através da ancestralidade ou que é mais recente, ou uma memória de uma dor, de um trauma que viveu lá na infância ou na adolescência, e aí a cada TPM a mulher revive aquilo e vem aquele desconforto e aquela tristeza em relação àquela memória. Por que isso está vindo à tona? Porque precisa ser liberado. Só que o que a mulher faz? Ela enfia debaixo do tapete, toma um remédio para cólica e sai para se distrair, vai dar uma volta, né? Tô triste, vou fazer alguma coisa. Então ela só camufla aquilo, né? No que está causando, ela não está conseguindo. Ela não está olhando. E como que ela faz? Como que ela consegue perceber isso? É uma terapia grande? Ou tem alguma dica assim ela entende que a força verdadeira do feminino está em fazer as pazes com a vulnerabilidade. Então, é ter a coragem de olhar para as nossas dores, de sentir o que tiver que sentir, e se tiver que passar uma tarde em casa chorando, é melhor que passe do que inventar uma distração. Não se enganar, né? Não se enganar. E só de jogar a luz da consciência para isso e dar passagem ao que tiver que sentir. Lembra que eu falei que o feminino é a habilidade de sentir? A gente está sendo ensinada há milênios a camuflar e não sentir. Estratégia de sobrevivência. Tá? Então, dá passagem, cria coragem para sentir o que tiver que ter sentido.
chora o que tiver que chorar. Se tiver que esmurrar um travesseiro, esmurra. Só não sai fazendo isso com as pessoas, claro, né? E pode ter certeza que no mês seguinte, se a mesma dor emocional se apresentar de novo, já vai estar mais leve. Mas pode ser que ela nem se apresente. Então, é não negar os desconfortos, não fugir dos desconfortos e fazer menos. No sentido de, não é que é deixar de trabalhar ou de cuidar da casa ou fazer o que tem que fazer, mas dentro da sua rotina, se permitir dar mais descanso para o corpo e para a mente, encontrar momentos de silêncio. Tá? É olhar para si, né, para dentro. Olhar para si. É um momento que a gente está menos apta a se comunicar e a conviver com as pessoas. Então, a irritação vem por quê? Porque normalmente você quer ficar mais em silêncio, só que as pessoas não estão acostumadas e acham que tem alguma coisa errada. E aí, como você é louca, ontem você estava super falante, hoje você está aí... Ela é bipolar, nossa. Ou seja, é a sociedade pedindo uma linearidade que não existe na natureza da mulher. Sim. E ela mesma se cobrando sobre isso. Então, essas patologias femininas, então é um grito da alma, né, para que a pessoa ela se volte para olhar dentro de si mesma, né? Exatamente, porque essa TPM é algo mais comum e corriqueiro, né, que acontece com muitas mulheres esse desconforto, mas num grau mais avançado de não olhar para o que precisa ser olhado, pode vir uma candidíase recorrente, pode vir a endometriose, um câncer. Então tudo é da mente, né? A pessoa, tudo é da mente, digamos assim. As emoções, né? Isso, eu falo mente assim, as emoções, aquilo que está retraído, ou consciente ou inconsciente, vai estourar, digamos, vai parecer patologias, vai parecer algum tipo de doença, vai parecer... Então, isso que você disse, se ela olhar para dentro de si mesma... calma, vamos ver vamos ver o que está acontecendo, não ir só procurar um remédio para camuflar. Essa vai ser a dica, então, as mulheres em si, então elas podem amenizar, né, digamos assim, porque TPM não é fácil. E não estou dizendo para não usar remédio, Sim. Porque ninguém precisa sofrer também, mas saber que remédio não cura nada. Não cura. E que se não for atrás da raiz, esse remédio está só tapando o sol com a peneira. Eu já tive pacientes que passaram por esterectomia, tiraram o útero, e ainda assim veio depois o que estava ali em desarmonia, depois de um ano e meio, veio outra patologia, porque ainda não entendeu o que precisa ser olhado. Então, se tiver que usar remédio, beleza, ainda bem que existe remédio, mas não deixar de fazer o trabalho em outros campos, né? Emocional, ancestral, de cura ancestral. Graziela, isso tudo que você falou é bem interessante. Eu creio que a audiência deve estar explodindo aí, todo mundo. Caso você queira estar mandando mensagem, escreva aí que depois eu passo tudo para a Graziela. À medida do possível ela responde, ou o Instagram dela está embaixo, você pode falar direto com a Graziela. Agora, existe algum tipo de terapia? Você trabalha com um tipo de terapia exclusivamente para o feminismo, disso que nós estamos abordando, o que seria mais interessante no teu modo de ver e de que realmente funciona? Trabalho. Só antes de explicar, não é feminismo, tá? Não é feminismo, eu escrevi errado. É um movimento que busca a igualdade de direitos, resgate do feminino. Desculpe. É uma visão terapêutica e até espiritual, podemos dizer, né? Enquanto que o feminismo é uma luta política por direitos. Exatamente. Concordo plenamente com você. Então, primeiro, assim, fundamental, claro, é conversar com a mulher para entender onde que ela está no entendimento de si mesma. Claro, uma anamnese, né? E isso faz parte de qualquer processo e aí eu direciono com qual terapia que eu vou conduzir o processo. Uma das que eu utilizo bastante com as mulheres é a geometria sagrada de harmonização dos arquétipos. Como que funciona? É pela radiestesia radiônica, num gráfico de radiestesia representando o ventre da mulher, a anatomia energética do ventre. E são trabalhados 7 pontos
que se relacionam com esses arquétipos. Eu falei um pouco aqui do arquétipo da Sim. feiticeira, mas cada uma das 4 fases do ciclo tem o seu arquétipo, a sua manifestação, né? A donzela, que é a menina, tem a mãe, que é a mulher mais madura, e a anciã, que é a sabedoria da mulher que já passou por todas as fases. Além desses 4, trabalha-se também um ponto que se relaciona mais diretamente à sexualidade, que é algo importantíssimo, que não tem por onde pular, né? Como eu falei no comecinho, todo aquele processo, aquele sistema de crenças também nos levou a crer que a nossa sexualidade é impura. E isso é raiz também de muitas desarmonias, desequilíbrios femininos. Até em casamentos, né? É. Pode ter um desequilíbrio bem grande. É trabalhado também um ponto para reforçar a conexão da mulher com a espiritualidade, mas no sentido da autonomia espiritual, através da conexão dela com a natureza e com o universo, nada a ver com religião. Certo. Nada a ver com religião, apenas as nossas próprias habilidades de conexão espiritual, né? E é feita também uma limpeza energética do útero, onde a gente tem essas memórias da ancestralidade, porque tem memórias de dor, de trauma, mas temos também memórias de sabedoria, de talentos. Só que quando tem muita memória traumática, isso bloqueia o nosso acesso à memória de sabedoria. Então, isso você consegue identificar numa radiônica, chama mesa radiônica? Chama geometria sagrada de harmonização dos arquétipos femininos. Ah, sim, o método que você usa seria... É que a radiestesia radiônica, elas são bem amplas, né? Entendi. Essa é específica do ventre feminino, para harmonização. É porque eu conheço só uma que é um pouco diferente, que falava mesa radiônica, então é totalmente diferente. É aquilo que você uma mesa, um gráfico, mas específico para isso. Cada mulher que entra em contato com você faz também atendimentos online, né? Sim, principalmente. Principalmente online, né? Então, cada mulher que entra em contato com você... É aquilo que você disse, vai fazer uma anamnese, você vai ver, então, pelo seu profissionalismo, você vai saber qual método que vai ser aplicado, né? Pela conversa com a mulher e também por essa técnica, porque essa técnica traz um diagnóstico energético que, em 100% dos casos, quando eu falo para a mulher, olha, isso estava assim, aquilo estava assado, bate. Então, essa técnica também favorece com um diagnóstico que vai direcionar o processo, né? Através de práticas que ela vai fazer sozinha, né? Porque a intenção não é depender da terapia para o resto da vida. Tem um dever de casa. Mas é assumir responsabilidade da sua própria cura, do seu próprio despertar. Então, eu conduzo para que a mulher ganhe essa autossuficiência e autonomia do seu próprio cuidado. Claro, leva um tempo para isso. E aí, outra terapia que eu trabalho, que é muito legal para as mulheres também nesse processo, é a terapia ritualística das sacerdotisas do sol. Ritualística? Sim. Que é uma missão pleiadiana também, né? Da estrela Maia, que é uma estrela pleiadiana. Então, são seres estelares que estão a serviço do desenvolvimento da humanidade, desse processo de transição que a gente vive. E eles têm profundo conhecimento sobre o corpo humano. Então, essa terapia atua na dispersão, na dissipação de memórias que ficam armazenadas no nosso corpo, que são memórias de dor, de medo, que causam bloqueios no físico, no emocional e no campo das relações e tudo mais. Então, são uma série de tratamentos ritualísticos que têm esse objetivo de liberar essas memórias armazenadas no corpo. Que bacana. Graziela, você me falou, nós estávamos conversando antes de começarmos a gravar, que geralmente até as pessoas, falando de mulheres, né, que pode haver assim um retorno, uma sabedoria do corpo com a natureza. Como que funciona? Um exemplo, você identifica, como você disse, que às vezes as mulheres, se ela for ver a energia, não no modo assim religioso, você falou uma palavra que eu não me recordo agora, mas voltar para a natureza, olhar para dentro de si. A pessoa, no seu ponto de vista, falando de uma coisa mais física,
Se a pessoa, ela vai, um exemplo, vai num parque um parque de diversão, ó, um parque onde há uma natureza, há árvore, isso começa a ser resolvido ou não é bem assim? Eu ter contato mesmo físico com a natureza, resolve alguma coisa? Esse contato é super benéfico e terapêutico e necessário, eu diria, para todo mundo, mas nesse processo das mulheres de resgatar essa sabedoria, não é apenas isso, é sobre reconhecer no corpo delas um espelho da natureza e aprender com isso. Então, eu falei um pouco sobre as 4 fases do ciclo menstrual. Essas 4 fases, elas são espelhos, por exemplo, das estações do ano. Quando a gente está na fase pré-menstrual, que é o arquétipo da feiticeira, é muito parecido com o que acontece no outono. Que as árvores soltam as folhas, né? É uma preparação para o inverno. Liberação do que não serve mais. Esse soltar as folhas, a gente pode fazer essa analogia com o liberar aquilo que não serve mais. Porque as nossas células são inteligentes, né? E isso que você está falando, que veio agora uma consciência, veio aqui um ponto invisível, de que se nós olharmos, de modo geral, para o nosso corpo, ele fala para nós, é que nós não enxergamos isso, não é? Você porque acontece uma supervalorização mental. A gente, né, da mente, que é uma das nossas ferramentas e não é a única, e a gente acha que tudo se passa aqui e fica preso aqui o tempo inteiro. E não olha para o corpo, se você tem uma dor, um sintoma de qualquer coisa, né, como a gente já falou, toma um remédio, tudo bem tomar um remédio, mas você não entende que aquilo é uma mensagem. Né? Então, que é muito fácil, né? Você ir numa farmácia e adquirir um medicamento alopático, que vai te resolver aquele problema de imediato, mas camuflar. Sim, provavelmente aliviar aliviou aquele momento, né? Mas se nós não, se for algo assim, um exemplo, eu tomo uma cervejinha, me deu uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um analgésico, alguma coisa para aliviar. Então, eu já sei qual que foi a causa. Então, eu sei que se eu não tomar mais cervejinha, eu não vou ter dor de cabeça, certo? Mas e quando a gente não tem essa consciência? Aí que é onde entram aquilo que você falou, que nós estávamos abordando, de que depois vai vir coisas piores, né? Vai vir uma doença, porque você só está camuflando, não está cuidando, né? E o não ter essa consciência porque a gente está muito voltado para fora e muito pouco para dentro, né? Então, é o trabalho, é o dinheiro, é isso. Às vezes até alguém que cuida bastante do corpo, academia e tal, mas que não olha para dentro, para suas emoções, para os padrões mentais. É verdade, viu, isso que você está dizendo, porque já viu assim, uma amiga, um amigo, algum caso, fala assim, poxa, mas vivia rato de academia, homem ou mulher, do nada caiu, morreu. Por que então? Mas o que acontece? Cuidava, isso que você está dizendo, cuidava do corpo físico externo, da beleza, mas o interior não olhava. Então não adianta você fazer. É claro que um exercício físico vai mudar um pouco a sua saúde, tudo tal. Mas quando chega aqui naquele limite, que eu já fui na academia, e claro, você vai também no oba-oba de todo mundo, de ter músculo, ser esbelto, tudo tal. Mas e lá dentro? O emocional? E eu escuto, inclusive, muita gente falando que a academia é a minha terapia. Porque assim, a atividade física, ela facilita muito na administração do estresse, digamos. Né? Mas tem coisas que são mais profundas do que aquele estresse pequeno do dia a dia que você vai lá na academia e já está cravado ali. E vai ficando, e dentro a pessoa está em farrapos. Se não dá uma cutucado para o negócio sair, para se cuidar. Olha, amei conversar com você, Graziela Pupo. E o tempo é, 30 minutos, 25 passa rapidinho. Eu quero te convidar mais vezes para vir aqui. Com certeza. E eu vou deixar novamente que o Instagram vai estar passando aqui embaixo, mas é graziela.pupo. Pode seguir a Graziela. Se você tem alguma pergunta, escreva aí. Se você gostou, compartilha com as amigas, com os amigos. E muito obrigado, viu, pela sua presença. Foi um prazer. Tchau, gente. Muito obrigado. Até mais.